Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, olha só essa história. Imagina você ser uma lésbica idosa e tá há 13 anos sem receber visita de ninguém, de nenhum familiar, de nenhum amigo, de nenhum vizinho. Sim, essa é a história que a gente vai ver hoje. Então, galera, eu tava no Twitter e aí eu vi essa thread aqui no Twitter que me chamou a atenção, assim, dessa história, dessa senhora, né, que viralizou essa thread ali no Twitter. E aí eu fui ler e me deparei com essa história de cortar o coração, assim. Eu tenho muito. Essa semana eu tô. Esses últimos dias, assim, eu tô mais sensibilizado com essa questão do idoso, porque eu tratei desse assunto naquele vídeo em que eu recomendei o filme Suki Suki, né, que é aquela história de dois idosos gays que acabaram depois se conhecendo e resolveram vivenciar a sua sexualidade já depois de idosos, né, em que um tem 75 anos e o outro tem 65. E aí a gente acabou falando muito desse assunto nos comentários e esse assunto acabou me mexendo um pouco comigo, e aí hoje eu vi essa história e aí eu tô realmente muito sensível a esse tema, assim. E eu acho que é um tema que quase ninguém fala, né? A solidão do idoso, muito mais ainda a solidão do LGBT idoso. Então eu acho que é um tema que a gente precisa começar a olhar um pouco mais, assim, sabe? E a gente sabe que, vocês sabem que aqui no meu canal eu trato de todos os assuntos que eu considero relevante, não só, nem sempre vai ser um vídeo pra gente rir, pra gente dar risada, nem sempre vai ser um vídeo pra gente se divertir. Às vezes a gente vai ter que falar desses assuntos e eu acho importante a gente falar desses assuntos, então eu vou contar pra vocês essa história triste que eu vi hoje no Twitter. Então, assim, ó, apareceu nessa thread, né, esse cara relatando, então, a história dessa idosa que estava, né, abandonada. Eu vou ler aqui uns trechinhos dessa thread para a gente entender melhor essa história. Olha só, ele diz: resido há 13 anos no mesmo apartamento. Minha vizinha é uma senhora de idade e nunca a vi receber familiares ou visitas. Domingo passado senti um cheiro muito forte vindo do AP dela. Fiquei preocupado, mas não era a primeira vez. Notei que ao longo de todo o dia não escutei nada. Então ele percebeu já um forte cheiro, né, vindo do apartamento dela, um cheiro de decomposição. E ele ficou já, né, ligado assim. E aí ele fala que ele mora há 13 anos nesse apartamento e nunca viu ela receber nenhuma visita de ninguém, de nenhum familiar, de nenhum parente, de nenhum amigo, né? E ele já ficou ligado. Olha só, continuando então essa thread, né? Ele fala assim, ó. No dia seguinte, segunda-feira, cheguei em casa tarde, umas 21h30, e o cheiro estava mais forte. Resolvi descer e falar com o porteiro. Ele disse que não viu ela nas últimas 48 horas. Pedi para interfonar para ela. Ninguém atendeu. Ligamos no fixo e nada também. Resolvi bater na porta e nada. Então, assim, ninguém atendia na porta, né? Ele batia, ele interfonou e ninguém atendia. Eu não peguei toda essa thread, mas em um momento dessa thread, ele fala que ele foi lá no porteiro do prédio, do condomínio, desse apartamento, pediu então a lista de contatos dessa pessoa, dessa vovó, né? E ligou para alguns contatos que tinha nessa lista. E nenhum contato atendeu. Nenhum contato estava válido mais. Os telefones já nem existiam mais. Então, assim, ela estava incomunicável, assim, já há 13 anos. 13 anos nessa situação de abandono, 13 anos sem contato com ninguém, sabe? Então, é uma situação chocante. E ele continua. Quando eu tentei abrir a porta dos fundos, estava destrancada. Quando entrei, vi minha vizinha caída no chão, vaso quebrado e uma cadeira caída. Ela estava muito debilitada, não conseguia falar com clareza. A situação era de abandono. O AP estava insalubre, era o que causava o cheiro. Eu lembro quando minha avó faleceu com quase 90 anos, né? E o meu pai ia na casa dela sempre, assim, pra tirar esse negócio de comida estragada, né? Dar uma geral na casa dela, assim, porque o idoso, ele tem essa coisa, né? De esquecer das coisas.
né? Muitos têm depressão, muitos já não querem mais nem tomar banho, muitos já não conseguem tomar banho, né? Porque às vezes precisa adaptar todo o apartamento, toda a residência. E aí então ele achou essa idosa nessa situação, caída no chão já, braço, vaso quebrado, né? Numa situação totalmente de insalubre, insalubre mesmo, assim, sem higiene nenhuma. E aí ele conta que ele chamou o SAMU, né? Quando ele encontrou ela caída no chão, ela já não conseguia, ela não conseguia se comunicar, ela não conseguia falar. O SAMU identificou então que ela tinha quebrado o fêmur e estava lá já há mais de um dia, deitada no chão, sem comer, sem beber, sem poder falar, sem falar com ninguém, sem poder se movimentar. Ela ficou mais de um dia deitada no chão, essa idosa de 89 anos. E aí, para finalizar a história dessa thread, ele diz assim, ó, ele faz uma reflexão, né, ó, a solidão é uma triste realidade, parece que ela ficou caída lá um dia inteirinho, sem nem tomar água. É sempre muito importante nos atentarmos ao que se passa ao nosso entorno, especialmente com os mais velhos e também com os que vivem sozinhos. Não fazia ideia do que se passava ao meu lado. Ao mesmo tempo em que eu penso assim, que ele teve uma atitude muito bonita, né, de ir lá e se preocupar com essa vizinha e ajudar ela, eu penso como que alguém vive há 13 anos com o vizinho do lado e não sabe nada desse vizinho, sabe? É uma coisa surreal para mim imaginar que as pessoas estão nesse nível de isolamento, assim, nesse nível de olhar só para o próprio umbigo. É impossível também acreditar que uma pessoa vai dizer que ela não tem tempo, sabe? De falar com as pessoas, eu trabalho demais. É impossível entender que uma pessoa não tenha tempo porque ela trabalha demais ou porque ela estuda demais. Isso não entra na minha cabeça, sabe? Principalmente um idoso. Qual é o idoso que não gosta de um carinho, que não gosta de uma conversa, que não gosta de um pouco de atenção? Eu já trabalhei em hospital, sabe? Eu sei que eles gostam disso, assim. Como eu vi nessa thread do Twitter, algumas pessoas falando assim: mas o idoso às vezes não quer. O idoso às vezes não gosta. Gente, eu não conheço nenhum idoso que não goste de carinho e atenção, sabe? O cara mora há 13 anos do lado da casa dele, ele nunca fez um bolo e levou pra vizinha dele, ele nunca fez sei lá, nunca convidou ela, sabe, nunca conversou com ela. Como assim, gente? Isso não entra na minha cabeça, sabe? Uma pessoa morar há 13 anos, uma outra disse que morava há 27 anos, a outra disse que morava há 6 meses e não sabia o nome dos vizinhos. Eu fico pensando a que ponto chega o nosso isolamento, a que ponto chega a nossa individualidade, assim, de não saber o que está acontecendo com o vizinho do lado, assim, uma pessoa que, né, que no momento de dificuldade vai socorrer a gente, no momento de dificuldade vai ajudar a gente. Então, assim, é surreal para mim entender isso, sabe? As pessoas falam que às vezes o idoso não gosta, né? Eu duvido muito que existam idosos que não gostem disso, de um carinho, né? E eu queria fazer essa reflexão, assim, sabe? De pensar como que a gente tá nesse nível, assim, de achar normal dizer isso, sabe? Eu moro há 13 anos e não sei o nome da minha vizinha. Eu morava há 13 anos aqui e nem sabia nada dela. Ela passou a vida inteira sozinha, sabia que ela nunca via ela receber visita, nunca via ela receber ninguém, no estado de solidão e abandono, e a pessoa nunca pensou nisso. Sabe, ele teve uma atitude legal, uma atitude bonita de ajudar, né, ela, ele evitou a morte dela e tal. Sabe, na história não conta nada sobre a sexualidade dessa senhora, sabe? Mas eu pensei assim, eu pensei muito assim sobre isso e eu penso que, imagina se ela era lésbica, né? Essa vida solitária, essa vida de não ter tido ninguém ao longo da vida, que é uma realidade, né, de muitos gays, assim. Que às vezes ou por causa da família, ou por causa de preconceitos religiosos, acabam passando a vida inteira solitários. Poderia ser uma senhora lésbica, a gente não sabe se ela é, ninguém sabe qual é a sexualidade dela. E também, não necessariamente isso tem que ser uma coisa, uma reflexão focada apenas em pessoas LGBT, pode ser uma reflexão focada em todas as pessoas que chegam a uma certa idade, né, e acabam ficando solitárias, né? Mas quando é LGBT é ainda mais triste, né? Porque às vezes a pessoa não teve família, não teve filhos, teve que se distanciar da família por várias razões.
Então, assim, gente, essa era a reflexão que eu queria fazer sobre isso. Olhe mais para as pessoas, olhe mais para o seu vizinho, sabe? Se você tem uma pessoa idosa, sabe? Agora, durante a pandemia, falaram-se muito sobre essa questão de, vizinhos idosos que não podem ir em tal lugar. E aí o vizinho ia lá no mercado, perguntava se eles queriam alguma coisa. Vamos continuar isso, assim, não vamos deixar morrer porque acabou a pandemia, porque passou a pandemia. Vamos continuar olhando para as pessoas. Vamos continuar tentando se interessar pelas pessoas, sabe? Tentar saber o nome do vizinho, dar um oi, dar um bom dia, sabe? Perguntar se tá precisando de alguma coisa, sabe? Tá indo no mercado, passou pela vizinha, a vizinha tá doente, sei lá, perguntou, tô indo no mercado, você quer alguma coisa de lá? Você quer que eu traga alguma coisa? Sabe? Isso são coisas assim que mudam a vida da gente e a vida das pessoas ao nosso redor, como ele mesmo disse, né? Poxa, eu não sabia o que acontecia ao meu redor, né? E às vezes a gente precisa também da ajuda de uma pessoa, sabe? Isso é um exercício que ajuda a gente tanto a receber ajuda, tanto a dar ajuda, quanto a receber ajuda. Então, essa é a reflexão que eu queria fazer hoje. Realmente me cortou o coração essa história, porque eu já trabalhei em hospital, a gente já fez ações em hospitais, em asilos, né, de ir lá fazer uma visita e sair com os olhos cheios d'água, assim, dos idosos, das pessoas que estão precisando, às vezes, de um carinho, de uma atenção e não tem, sabe? É uma coisa muito triste e é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, né? Todos nós vamos envelhecer um dia, então vamos começar a pensar mais sobre isso, assim, sem esse medo de envelhecer, sem esse medo de vamos ficar velho, vamos ficar enrugado, ninguém mais vai me querer, né? Vamos parar, vamos pensar um pouco mais sobre a velhice nesse sentido, assim, sabe? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não foi um vídeo alegre, não foi um vídeo pra gente se divertir, mas foi um vídeo pra gente pensar um pouco mais, assim, e olhar um pouco mais além de apenas, né, o nosso umbigo, assim, sair dessa bolha que a gente vive e a gente só pensa na gente mesmo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu que de repente está passando aí por algum problema com relação às vezes a gente tem até briga, né, em casa, familiar, com uma pessoa que a gente gosta e a gente às vezes não valoriza, né, a família que a gente tem, assim, as pessoas que a gente tem, tanto amigos quanto, né, familiares. Então não vale a pena ficar brigado também, sabe? Bom, já falei demais. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir e tchau.